claquete. E aí, galera? Beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho de urbanização capitalista. Bom, como vocês puderam ver, parafraseando a querida Rita, em algum lugar desta telinha, a gente vai falar hoje de espaço e território. Então, assim, é uma discussão um pouco filosófica, né, que o objetivo aqui é fazer a gente refletir nesses temas, o que eles significam no contexto da política, né, e como esses temas são abordados hoje pelas políticas públicas que regem a administração atual do nosso país. Beleza? Bom, aqui é o Zap, do canal Zap Política, um canal que fala sobre o que o Zap quiser falar sobre política, certo? E é isso. Se quiserem ouvir o que eu tenho a dizer, continua comigo aí e vamos lá. Na geografia, a gente tem várias discussões referentes a esses temas. Então, assim, dentro do espaço, o que é o espaço? Pô, a gente fala essa palavra desde que a gente aprendeu a falar gugu, dadá, mamãe e papai, certo? O que é o espaço? O espaço sideral, o céu, um espaço em determinado lugar. Putz, precisa de mais espaço. Esse relacionamento tá muito abusivo, eu preciso de mais espaço. Isso aqui tá muito sufocante. Espaço, a gente pode categorizá-lo de duas formas. O espaço geométrico, que é dadas as dimensões desse espaço, né, pensando mais em questões agrárias ou questões arquitetônicas ou medidas, né, medidas de espaço. Ou ele pode ser geográfico, né, que é onde acontecem diversas manifestações que são observadas de forma fluida, de forma relativa e que depende das relações do que acontece ali dentro. Difícil, né? Pra gente pensar, a gente pode colocar o espaço aonde acontece a divisão de territórios. E aí quando a gente fala um espaço onde acontece a divisão de territórios, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Um lote gigantesco, né? Um terreno enorme que vai ser dividido em vários quadradinhos, vários territórios pequenos. Isso é um viés totalmente geométrico. O que eu estou querendo propor aqui é uma perspectiva com o olhar da geopolítica, da sociologia, né? Com o perdão aí a todos os geógrafos de formação, eu sei que esse é um tema que gera muita discussão entre todos. E assim, a principal diferença do espaço e do território é que dentro de um território a gente tem algum sentimento por parte daquele usuário daquele território. As pessoas que se apropriam de um lugar, que disputam o direito de tomar posse daquele ambiente, né, que tem um sentimento de pertencimento àquele ambiente, a gente chama de pessoas que estão interessadas ou lutando pelo direito de estar naquele território. Então assim, olhando bem de longe, o que a geografia atrela a território? Poder, né? Se é exercido poder sobre aquele espaço, aquilo a gente pode chamar de um território. E isso a gente pode usar diversos exemplos. A gente pode usar o exemplo das igrejas, né? Onde as pessoas não pagam nada, não são donas de fato daquele espaço e têm um sentimento de pertencimento de estarem ali, querem estarem ali, lutam por aquilo. A comunidade está em torno daquele assunto, né? Ou então as escolas, onde a educação é o território da educação, onde as pessoas vão para se educar, discutir, os professores vão trabalhar nesse ponto e tal. Então a gente pode pensar que gera uma identidade, além de o poder, né, do usuário daquele espaço para com aquele espaço em questão. Então assim, já que o território é uma coisa um pouco mais fluida, mais sutil, a gente pode encarar o espaço como sendo multiterritorial, certo? Me dá um exemplo, tá difícil. Legal. Vamos pensar num parque. Um parque bem grande, bem bonito, como o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, onde eu acho que muita gente, se nunca foi, sabe o que é. Uma foto do Ibirapuera, num sábado à tarde, você vai ver expositores de artesanato, você vai ver corredores de rua, você vai ver grupos de fotografia, grupos de ginástica, grupos de yoga, grupos de patinadores. E a gente pode considerar cada um desses grupos um território diferente, certo? Por isso que, nesse sentido, a gente vê a multiterritorialidade do espaço. E ela se manifesta o tempo todo. No seu condomínio, no seu trabalho, onde em um bairro tem diversas empresas diferentes e diversos comércios diferentes. Apesar de que empresas e comércio podem cada um definir o seu território ou não, existem várias denominações, a gente não vai entrar muito no mérito disso. Eu quero que vocês entendam essa diferença sutil de território e espaço.
Beleza? Legal. Agora, fazendo uso da teoria do nosso mestre Milton Santos, um dos, se não o maior geógrafo que o Brasil já viu, ele consegue olhar para o espaço como sendo um espaço produtivo ou um espaço como abrigo. Qual que é o critério que ele usa para categorizar o espaço dessa forma? Ele usa o interesse público, a capacidade de realização do capital no espaço, porque a gente sabe que é o capital que permite a realização ou não de obras públicas, obras de infraestrutura e tudo aquilo que o capital consegue realizar. Então, quando ele fala de espaço produtivo e espaço como abrigo, ele fala que o espaço produtivo é quando o Estado olha para aquele espaço como algo que vai lhe trazer retorno financeiro, vai lhe trazer multiplicação e acumulação do capital, certo? Enquanto que no espaço como abrigo, não. Então o espaço como abrigo acaba ficando carente de ações sociais, acaba ficando carente de políticas públicas, de ações do Estado para o maior desenvolvimento daquele setor, certo? Então, quando a gente pensa em espaço produtivo, a gente pode pensar em grandes centros, a gente pode pensar em polos industriais, a gente pode pensar em obras de infraestrutura que corrija certos pontos de trânsito e para maior conforto dos moradores daquela região. E eu nem estou falando de nenhuma obra moderna nova na cidade de São José dos Campos. Já o espaço como abrigo, a gente pode pensar as periferias, as zonas mais distantes dos grandes centros, onde existe muita carência de educação, carência de saúde, ou então nas áreas rurais, onde são totalmente negligenciadas pelo Estado e muitas vezes não chega nem saneamento básico. Então, assim, o que eu quero trazer nessa reflexão? Eu quero que a gente pense quais são os territórios hoje que a nossa política pública enxerga como espaço produtivo, enxerga como espaço de abrigo. A gente sabe que a gente está sendo governado por uma política econômica liberal que preza por uma menor interferência do Estado, fazendo com que daí pequenas CNPJs ou então CPFs que detêm muito do capital acaba ficando com todo esse privilégio e toda essa realização desse capital. Enquanto que uma grande maioria de pessoas que não têm acesso a esse capital acabam ficando à deriva. Então, assim, a gente pode usar o exemplo da educação como, na administração atual, um espaço como abrigo. Porque a gente vê na educação o desmonte da educação, a total criminalização até das universidades, com declarações esdrúxulas, para dizer o mínimo, do nosso ministro da Educação, o abandono da criação de novos programas de educação, novos investimentos em ciência e tecnologia, novos investimentos em programas de graduação e pós-graduação e expansão das universidades. Ou seja, o que a gente vê é uma total negligência na educação. Então, pelos parâmetros que a gente já conversou no comecinho do vídeo, a gente pode colocar que a educação no Brasil hoje é um espaço como abrigo, é uma periferia, é uma zona de alta vulnerabilidade social, certo? E uma coisa muito interessante nesse ponto é a força das relações sociais, onde, num espaço produtivo, a força das relações sociais é muito baixa, enquanto que, num espaço como abrigo, a força das relações sociais é muito alta. Afinal de contas, não tem o Estado lá provendo a manutenção da qualidade de vida. Então, o que se enxerga? Se enxerga muita ação da comunidade para com a própria comunidade. E talvez essa seja a solução, no momento, para as instituições de ensino do nosso país, para que a gente consiga gerar educação de qualidade e se relacionar enquanto educadores, desde a educação básica, ensino médio, ensino superior, pós-graduações, universidades e pesquisa, arrumar um jeito de todo mundo trabalhar junto e se fortalecer, porque se for depender do pessoal lá, a gente não vai ter nem saneamento básico na educação. Beleza, galera? Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal Zé Política. Se gostou, deixa o joinha. Se não gostou, deixa o joinha pra baixo. Deixa o comentário de feedback positivo, deixa o comentário de feedback negativo. Beleza? O importante é participar e estar antenado. Tamo junto, povo.